Eu já vou começar esse vídeo usando aquela frase que vocês amam. Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Eu estava perguntando ao Senhor como era que eu iria começar a sequência do Portadores de uma Promessa. Eu estava no meio dos esmagados, quando o Senhor me disse que o próximo seria Portadores de uma Promessa. E eu disse, vai começar por onde? Abre a tua Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. E assim nós estamos dando início ao Portadores de uma Promessa. Só vai entender de fato Portadores de uma Promessa quem passou pelos esmagados. Quem ainda não passou pelos esmagados, por favor, tem um destaque na rede vizinha, tem uma playlist aqui na rede. É só tu entrar lá, tem uma playlist Esmagados. Na rede vizinha tem um destaque no meu perfil, Esmagados, com todos os 51 vídeos do Esmagados. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao teu coração, como falou com o coração de centenas de pessoas. São tantos testemunhos, tanta coisa que o Senhor fez através dos Esmagados. O esmagar de Deus é um privilégio. Gênesis 27, do versículo 41 em diante. Esaú ficou com ódio de Jacó. Jacó roubou a bênção da primogenitura de Esaú. E Esaú ficou com ódio dele. E o que consolava Esaú era pensar que quando Isaac morresse, ele iria se vingar matando Jacó. Foi quando Rebeca, sua mãe, decidiu mandar Jacó para a casa de Labão, para fugir, para se esconder de Esaú. E Jacó seguiu viagem rumo à casa de Labão, quando no capítulo 28, versículo 10 em diante, a Bíblia diz que nesse tempo, nesse caminho, ele parou para descansar. Ele estava rumando para Arã. Quando ele parou para descansar, ele pegou uma pedra, colocou na cabeça como travesseiro e ali ele dormiu. Quando ele dormiu, ele teve um sonho. No sonho que ele teve, isso aqui enche meu coração, porque no sonho que ele teve, o Senhor encontrou ele. O Senhor sabe exatamente onde nos encontrar. O Senhor está disposto a falar com a gente o tempo todo, e existe um ponto importante para que tu nunca mais esqueça. Ele vai falar com você da forma que você entende. Existem pessoas que o Senhor vai falar através da palavra Bíblia aberta, lendo a palavra. E existem pessoas que não vão ter a compreensão de ler a palavra e entender o que está sendo dito no exercício da leitura. Então Deus vai usar alguém. Existem pessoas que Deus vai falar através de um sonho, de uma visão. Existem pessoas que Deus fala audivelmente. E existem pessoas que Deus fala através de um louvor. E existem pessoas que Ele fala de todas as maneiras. E eu acho isso lindo. Isso é a singularidade. O que o Senhor tem com a gente é com a gente. Não adianta se comparar, porque é particular. Deus encontrou Jacó em um sonho. E quando o Senhor encontrou Jacó em um sonho, ele viu uma escada com anjos descendo e subindo. E ele viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor falou com ele, Jacó. E o Senhor disse a Jacó, a terra que você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e aos seus descendentes. Vamos abrir um parêntese para a gente entender isso aqui bem destrinchadinho. Deus apareceu para Jacó e disse, essa terra que tu estás deitado, descansando, essa terra que tu estás vendo, esse lugar que os teus pés estão pisando, te pertence, ou seja, é teu. O verbo pertencer exige uma preposição, a preposição a. Entende? Aqui a gente vai se situar. Quando Deus disse assim, lhe pertence, ele estava usando um pronome oblíquo que substitui o ele ou ela, ou seja, pertence a ele, pertence a ela. Se Deus estivesse dizendo a gente sobre a terra que ele deu a Jacó, ele estava dizendo assim, essa terra pertence a ele. Mas ele estava falando com Jacó, então ele disse, Jacó, essa terra que tu estás deitado te pertence. Lhe pertence. E tem a próxima frase, eu darei a você. Como eu darei a você se ele acabou de dizer que a terra já é minha? E eu estava conversando isso com o Senhor e ele estava ministrando ao meu coração justamente acerca disso. E o que o Senhor disse a mim foi, o que eu disse que era seu já é seu, mas está na minha mão. A terra é sua, mas está na minha mão e eu só lhe entrego quando você estiver pronto. Quando Deus usa a expressão eu darei a você, ele estava usando para Jacó uma expressão do que iria acontecer. Entenda, já é sua, mas eu vou lhe dar.
no tempo certo. Por isso que eu digo a vocês, se a gente só tem uma palavra de Deus, a gente tem tudo. Porque quando ele diz assim, é sua, ele está me assegurando. Não chegou na sua mão ainda, tá na minha mão, eu tô cuidando pra você. Quando você estiver pronto, vai chegar, tenha calma. Ninguém rouba o que Deus disse que era nosso. O que é seu. Ele não vai trocar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai entregar a outra pessoa. Ele está te preparando e está cuidando da promessa. Está na mão dele. Mais adiante, Gênesis 28, versículo 15, o Senhor fez uma promessa a Abraão dizendo, eu vou contigo, vou te proteger. Ele estava segurando presença e proteção a Jacó. Não existe nada mais precioso do que o Senhor dizer assim, eu estou contigo. Mas tu entende que a gente não entende isso imediatamente, não. A gente não entende isso rápido. A gente precisa entender uma coisa muito simples. Nós somos atraídos para o Senhor pelo que Ele faz. E nós ficamos nele pelo que Ele é. Mas o que faz os nossos olhos se interessarem por Cristo é as obras. A gente se interessa pelas obras e se aproxima. Quando a gente se aproxima, que a gente conhece Ele, a gente vê quem Ele é. Ele é além do que Ele faz. Ele é muito mais. A presença dEle, a proteção dEle é capaz de nos embalar com uma graça da gente dizer assim, mesmo que o Senhor não dê o que eu estou pedindo, só tá aqui quietinha na tua presença, já é mais do que eu mereço. Isso a gente sabe quando a gente se aproxima, mas o que nos faz aproximar é as obras. E aí o Senhor se apresenta para Jacó no versículo 14 do capítulo 28, dizendo o que ele ia fazer com a descendência de Jacó. Logo após ele falou sobre presença e proteção no versículo 15. No versículo 20, Jacó diz assim, se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa. E eu fiquei pensando assim, Jacó estava usando um si e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Jacó não conhecia Deus. Até porque se ele conhecesse o Deus que falava com ele de fato e de verdade, ele não usava um si. Mas o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração. Não é incredulidade. É uma fé em formação. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo um sim para o Senhor e Ele não nos julga, Ele entende que a nossa fé está em formação. A gente está precisando de experiências mesmo e Ele nos permite sim dizer a Ele, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Porque o que foi que Jacó disse? Se tu me protegeres, se tu fores comigo, se eu voltar, eu vou te servir, tu serás o meu Deus. Ele é tão fiel, Ele é tão bondoso, Ele é tão capaz, que Ele permite que a gente use um si com Ele, só para Ele nos provar que Ele é capaz de tudo, que Ele faz tudo. Eu imagino Deus olhando para Jacó e dizendo assim, tu não me conhece não, Jacó, tu já é meu. O si de Jacó era uma condição, não era uma dúvida. E eu digo isso por quê? Porque alguém com uma fé madura é capaz de saber que se Deus me disse que ia me dar algo, eu não preciso oferecer para Ele uma condição. Porque se Ele me disse, eu já estou segura nisso. Mas quando a minha fé está começando, aí eu faço uns votos óbvios de coisa que Deus já disse que é meu. Para que eu vou fazer um voto de uma coisa que Ele disse que já é minha? Eu tenho que ter a certeza que Ele vai fazer, porque a palavra dEle é fiel e verdadeira. Não volta vazia e nem voltará. Quando eu digo a vocês que a gente precisa admitir que o que nos atrai primeiro é as obras, eu te convido a abrir a tua Bíblia de papel no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5 e o versículo 27. Do versículo 27 em diante, a Bíblia vai falar sobre uma mulher que estava enferma há 12 anos. E a Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus. Na minha versão, que é a transformadora, diz, tendo ouvido falar de Jesus. Aí eu te pergunto, o que foi que essa mulher ouviu falar de Jesus? Aí eu vou te convidar mais uma vez. Abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4 e o versículo 24. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria. E logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava, ou seja, obras. As notícias dos feitos de Jesus corriam. Quero aqui atrair o povo.
O que ele faz. O que é que nos atraiu até ele? O que ele faz. O que é que nos faz ficar? A presença dele. A Bíblia vai dizer que aquela mulher se esforçou, rompeu a multidão, tocou na veste dele, recebeu a cura. O que era que ela estava pensando? Se eu tocar, eu tô enferma há 12 anos. Tô excluída da sociedade. Ninguém pode me tocar, mas se eu estou ouvindo que ele tem poder, eu vou tocar nele. Eu vou usar a fé. Eu vou tocar nele. Recebeu a cura na hora, mas cumpriu-se nela o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 3, o versículo 20. Infinitamente mais. Ela queria a cura da sua enfermidade. Jesus olha para a multidão e pergunta: quem me tocou? Aí Pedro diz assim: a multidão te aperta. Tá todo mundo aqui, tá lotado. Como é que tu pergunta quem te tocou? E o Senhor diz assim: alguém me tocou diferente. Isso sou eu parafraseando. Eu senti que saiu poder. E ela assume: fui eu. E ele diz assim: filha. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Existem versões que diz: sua fé a salvou. O infinitamente mais de Deus. Ele chamou aquela mulher de filha. Uma mulher excluída da sociedade. Ela não sabia o que era ser filha há 12 anos. Ela não sabia o que era viver em sociedade há 12 anos. Ela tocou em Jesus, ela recebeu a cura no corpo, recebeu a cura na alma e recebeu salvação. A palavra salvação no grego é sozo, salvar, libertar, curar, restaurar completamente. Era literalmente o Senhor dizendo para aquela mulher: a tua fé te restaurou por inteiro. Quando tu ouvisse e acreditasse, tu viesse a mim pelo que tu queria das minhas mãos. A fé que te trouxe te garante restauração completa. Só quem faz isso é a presença, infinitamente mais. O Deus que encontrou Jacó, que permitiu que Jacó olhasse para ele e dissesse assim: se tu fizeres isso. É o Deus que diz assim: eu sou responsável. Tu não me conhece ainda não, Jacó, mas eu vou me revelar a ti. Foi o Jesus que se permitiu ser tocado por aquela mulher porque ele sabia como estava a alma daquela mulher. É o Deus que nos conhece. É o Deus que se revela. Mas eu acho interessante que acerca do que Jacó falou, Deus não lhe respondeu nada. E eu encerro esse vídeo te convidando para o próximo vídeo e te dizendo que Deus não tem obrigação de te responder nada. Olha para o teu cenário e pensa na tua última oração. E eu preciso te dizer que o silêncio de Deus ainda é resposta. Ativa as notificações. O Senhor vai continuar falando contigo.